Señores, señoras, estoy muy honrado de poder participar del programa Mi Historia, promovido pelo CAJ, Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville. Meu nome é Marco Antônio Aranzibia Rodrigues, eu sou engenheiro civil, logo conto um pouco mais minha trajetória com pós-graduações e tudo isso ali, né? Eu sou um engenheiro civil, como já falei, eu sou nascido no Peru, só que já moro aqui em Joinville há aproximadamente 30 anos. Então, dá para dizer que sou joinvilense também. E antes de começar a minha história pelo CAJ, queria agradecer também aos engenheiros ou alguns colegas que fizeram parte dessa caminhada aqui no meio de Joinville, né? Então, posso lembrar alguns diretores aqui do CAJ, o engenheiro Puccini, o engenheiro Novaes, o engenheiro Alfredo, o Júlio Filkowski, o engenheiro Wesley, né? Inclusive, eu participei da diretoria em alguns exercícios desses colegas, não? E sempre agradecer a eles a oportunidade de aparecer e tentar dar alguma melhora no desenvolvimento do CAJ. Bom, então, em relação à minha história inicial, pessoal, comento, eu sou peruano, eu nasci na cidade de Arequipa, que é a segunda cidade do Peru em termos de tamanho e importância, uma cidade mais ou menos do tamanho de Curitiba, atualmente, não só para comparar. Meus pais também são da região, são de Arequipa. Meu pai é de Cusco, minha mãe é de Arequipa. Cusco, que é conhecida como a capital do Império Inca, etc., etc., né? Meu pai era militar, né, do exército peruano, e isso marcou muito o desenvolvimento inicial, ou seja, por ser militar, ele ficava constantemente, cada 3, 4 anos, ter que mudar de localização para servir em diversas regiões do Peru. Então, essa parte que a gente viveu para mim foi muito importante, porque tive a oportunidade de conhecer um pouco melhor meu país, pessoas, regiões, climas, né? Embora o Peru não é um país tão grande quanto o Brasil, mas tem muitos climas diferenciados, culturas diferenciadas, então acho que isso foi bastante importante para mim. Então a família sempre ia acompanhado. Minha família, bom, eu tenho minha mãe, que foi funcionária pública, obviamente aposentada já, meu pai está falecido, e eu tenho 2 irmãos, uma irmã maior, que é médica, e um irmão menor, que é administrador de empresas, e eles estão no Peru atualmente com suas famílias, não? Então, e passando um pouquinho para a vida atual, eu sou casado, minha esposa é brasileira, Lenita, ela é gaúcha, com ela a gente veio aqui a Joinville faz 30 anos aproximadamente, e temos uma filha, Ana Carolina, e minha filha, ela cresceu aqui em Joinville, estudou aqui em Joinville o 1º ou 2º grau, mas depois ela quis ir para estudar em São Paulo, e ela atualmente é engenheira de materiais e manufatura, se formou na USP e por agora se ficou trabalhando em São Paulo, e eu e minha esposa ficamos aqui em Joinville, né? Bom, então, em relação a isso, seriam umas etapas iniciais de vida, algumas coisas marcantes, como conhecer esse Peru dessa forma. Comento com vocês também de que estudei lá no meu país o início em uma escolas do governo, que na época eram muito boas, eram integrais, né?
E o segundo grau, lá no Peru, eu acabei fazendo o equivalente ao que temos aqui, os colégios militares, em algumas cidades do Brasil, né? São parecidos, não são exatamente iguais, mas eu estudei num colégio militar, então ali a gente aprendeu muita coisa, organização e todas essas coisas que tem de positivo num colégio militar. Isso por influência da minha família, né, que tem vários militares e tal. Mas depois disso eu acabei não indo para a área militar, como era o desejo de muita família, familiares meus, e eu decidi estudar engenharia civil. Então, na época, fiz o vestibular lá no meu país e eu estudei engenharia civil lá na Pontifícia Universidade Católica do Peru, né? E fiz a graduação com ênfase na área de estruturas. Nessa época, a engenharia civil era 5 anos e meio, não era 5 anos, né? A grade curricular. Consegui me formar depois de bastante esforço, porque era uma faculdade demasiado exigente, mas conseguimos. E depois desse tempo, eu decidi trabalhar, obviamente, lá na cidade capital do Peru, onde eu tinha estudado, que é Lima. E eu comecei a trabalhar em uma empresa construtora, uma das maiores de lá. Como engenheiro civil, eu inicialmente queria ser engenheiro calculista, porque a gente estudava muito isso na faculdade. Mas eu comecei a trabalhar numa empresa construtora, que faziam edifícios verticais em zonas importantes da cidade, e consegui um trabalho lá e comecei a trabalhar como engenheiro residente de obra. Então, esse engenheiro residente me levou a conhecer a parte prática da construção civil e aprendi muita coisa. Teve superiores que me ensinaram muito na época. E logo, de um tempo, aproximadamente uns 2 anos, é natural acho que para um engenheiro, uma vez que você já conhece algumas práticas, algumas coisas, você se interessar por querer aprender mais. Acho que é um dos germes que temos os engenheiros. Então, nessa época, eu estava 2 anos e meio, e embora já tinha participado de 3, 4, 5 obras, eu estava na época achando isso um pouco repetitivo, o que podia ser mudado. Então eu pensei, por que não fazer uma pós-graduação, né? Então, nesse momento, eu fui a procurar algumas formas de fazer a pós-graduação, vi algumas oportunidades de bolsas no meu próprio país. Só que nesse momento, lá no meu país, não existia um curso específico sobre aquela área que eu queria trabalhar, que era a área de gestão na construção. Não existiam cursos de mestrado nem doutorado. Então, nesse momento, eu tinha um irmão que estudava aqui no Brasil, um dos meus irmãos menor, ele estudava em São Paulo. Então, eu entrei em contato com ele estava fazendo graduação de administração. Ele me conseguiu algumas informações e eu consegui saber que aqui no Brasil tinha esse curso que eu queria fazer, tinha em 2 ou 3 lugares. Tinha em São Paulo, tinha em Rio de Janeiro e tinha em Porto Alegre. Então eu entrei em contato com essas faculdades e eles me aceitaram, né? Então a faculdade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, tive que fazer um processo seletivo, essas coisas todas, e consegui uma vaga para fazer um mestrado lá na URGS, em Porto Alegre, né? Então, esse foi o motivo de eu vir para o Brasil, procurando um curso que na época não tinha um similar no meu país. Eu tinha um familiar, então, Deus, não digo sorte, mas as circunstâncias fizeram com que eu conseguisse essa vaga e eu fiz esse curso lá em Porto Alegre. Terminei o curso, fiz uma dissertação sobre a gestão da qualidade na construção civil, acompanhei algumas obras lá em Porto Alegre.
E depois a ideia era regressar ao meu país, ao Peru, né? Mas bem quando eu terminei o mestrado, aconteceu de que um colega, um amigo professor da Universidade Federal de Santa Catarina, o professor Heineck, ele me comentou de que havia uma empresa na cidade de Joinville que estaria talvez interessada com um profissional com o meu perfil, né? Que eu já tinha um conhecimento prático e tinha um conhecimento teórico para tentar implantar algumas questões de qualidade na sua empresa. Então eu fiz uma viagem para conhecer Joinville, porque não conhecia Joinville ainda, eu ainda estava em Porto Alegre, prestes a voltar ao meu país. Eu fiz uma viagem aqui em Joinville, a convite da empresa, fiquei 2 dias aqui conhecendo as obras e falei com o proprietário e acertamos uma forma de trabalho para eu ficar aqui. E assim foi como eu vim para Joinville. Então, essa empresa era a empresa Camilloche, a construtora Camilloche, né? Que ultimamente já não está fazendo obra, mas fiz muito tempo no mercado, né? Então, dessa forma, eu vim para Joinville para trabalhar na construtora Camilloche, né? E nesse intervalo, minha esposa Helenita veio de Porto Alegre, a gente meio que se estabeleceu inicialmente por aqui e também nasceu minha filha, Ana Carolina, e fomos ficando por Joinville. Então, nessa empresa Camilloche, né, a construtora Camilloche, eu trabalhei um período aproximado de uns 7 anos, né? E nessa época eu trabalhei na área de projetos, acompanhando algumas obras, fazendo orçamentos, documentação de qualidade, fazíamos treinamentos para o pessoal da mão de obra. Então foi um período bastante prolífico no qual eu podia tentar aplicar algumas das coisas que a gente já conhecia, talvez a nível teórico, a gente tentava implementar aqui na nossa construtora, né? Tivemos alguns resultados bastante destacados, né? Ganhamos um concurso de inovação tecnológica nacional por um sistema que desenvolvimos na época de formas metálicas e implementamos algumas inovações tecnológicas, não, que a gente ia atrás na época do que se fazia de mais, vamos chamar de moderno, ou racionalizado na construção civil, e a gente trazia e adaptava para a construtora. E foi uma etapa muito boa de aprendizado, né, de conhecimento. Inclusive, nós tínhamos uma filial em Mato Grosso, então a gente também fazia o que fazíamos em Joinville, se tentava replicar no Mato Grosso, né? E isso foi num período de aproximadamente uns 7, 8 anos. Depois desse momento, eu, com a empresa, decidimos que eu queria sair também, porque queria fazer mais coisa, queria aprofundar também essa questão do conhecimento que eu já tinha sobre certos assuntos, para talvez tentar vender isso como um serviço para outras empresas, né? Então, mais ou menos a partir desse momento que eu saio da construtora Camilloche, se abre um outro panorama, assim, vamos dizer, na vida profissional. Eu começo a trabalhar em consultorias, na área de gestão da construção, inicialmente com empresas aqui próximas, o próprio Camilloche virou meu cliente na época. E o que aconteceu? Eu também comecei a pensar na possibilidade de voltar ao mundo acadêmico, né? Então, entrei em contato com uma faculdade, que na época era a FEG de Jaraguá do Sul, que lá tinha um curso de arquitetura, e eles me chamaram para colaborar com eles nas áreas relativas à construção civil, né? Na área de orçamentos, na área de planejamento de obra, tecnologia de construção. Então, eu comecei dando aula para esses alunos de arquitetura, né? E depois a FEG se acabou
constituindo no que agora é a Católica de Santa Catarina. Então, com o tempo, já tem o campus aqui em Joinville, eu tenho o campus em Jaraguá, e uma série de outros que talvez até vocês já conheçam. Bom, então, nessa parte acadêmica, eles me convidaram e acabei ficando uns 20 anos dando aula lá na Católica. Ainda tenho vínculo com eles, né? Mas um vínculo pequeno, a vezes colaboro com alguns cursos de pós-graduação. Então, aí abriu esse caminho do lado acadêmico, e aí a gente foi desenvolvendo os trabalhos, disciplinas, projetos de pesquisa, eventualmente, e depois, quando abri o curso de Engenharia Civil, obviamente, participei no curso de Engenharia Civil, né? E como eu estava no meio acadêmico, mais ou menos a meio período, porque eu continuava principalmente trabalhando com minhas consultorias para empresas, a universidade me propôs, porque a universidade sempre estava precisando qualificar aos professores, eles me propuseram, me sugeriram para eu fazer o doutorado, né? E, bom, aí eu fui atrás e eu consegui uma vaga para o doutorado lá na Universidade Federal de Santa Catarina, aqui em Florianópolis, e ali eu realizei um doutorado na área de engenharia e produção, com ênfase de gestão na construção, né? Sempre construção civil, né? Então, esse é um doutorado, claro, que demorou e tal, mas valeu a pena, no sentido que abriu mais coisa. E, enquanto eu continuava com minha labor de consultoria, meus trabalhos de consultoria, no meio acadêmico apareceu também uma outra vertente, que era a vertente dos treinamentos, que começaram a ter mais força, né? Então, na época, a pessoa solicitava muito treinamento, então eu acabei aceitando alguns convites importantes, né? Então, inclusive, essa época dos treinamentos eram, em alguma forma, patrocinados pelo CREA Santa Catarina. O CREA Santa Catarina tinha o tal do PEC, Programa de Educação Continuada. E a gente começou a colaborar, não só com o CAJ sempre foi um grande parceiro nesses programas. Sempre me chamaram, fizemos cursos, atualizamos, etc. Foi muito bom. Mas também era no CREA de todo o estado, né? Então a gente colaborava com entidades de todo o estado de Santa Catarina, e ao mesmo tempo esse lado dos treinamentos mais acadêmico, teve outras universidades que me convidaram, e também participei de um curso bastante importante, que era um curso da FGV, né? A FGV me convidou para dar uns cursos na área de gestão de negócios imobiliários. Essa também foi uma boa oportunidade de conhecer muitas realidades no Brasil, né? Porque esse curso era um curso nacional que se brindava em quase todas as capitais do Brasil, né? Então aí a gente andou rodando alguns anos pela FGV, dando cursos lá, né, em cidades importantes, né? E foi uma experiência bastante boa, né? E, bom, então esse foi o lado dos treinamentos que a gente desenvolveu bastante também, não? Depois veio as pandemias e a coisa mudou um pouco, então os treinamentos continuam, mas já tem baixado um pouco, né? E no lado profissional de consultoria, que posso contar para vocês? Nós trabalhamos com a parte de construção civil, parte de planejamento de obra, orçamentação de obra, compatibilização de projetos, processos de incorporação, consultorias específicas para algumas empresas, né? Por exemplo, quero que você verifique a produtividade de um processo na minha empresa. Então, a gente vai e verifica a produtividade desse processo da empresa. Ou, eu desejo que você me monte um quadro de indicadores que eu possa monitorar como está o desempenho das minhas obras. Então, a gente vai, analisa e levanta esses dados e se tenta dar essa solução para esses clientes. Não são, às vezes são coisas específicas, né? Então, esse trabalho de consultoria já temos bastante tempo fazendo, e ele
como vocês sabem, construção civil tem subidas, descidas no ritmo de obra, então mais ou menos a gente acaba sentindo também isso, né? Mas felizmente estamos mais ou menos com bastante serviço, está parelho, não dá para se queixar muito ultimamente. E também a gente sempre foi atrás, né? Então, por exemplo, essa prestação de serviços que nós damos não se restringe à região de Joinville, né? Inicialmente, claro, começamos por aqui, mas justamente em função, vejam, desse abertura para outras áreas, área acadêmica, área de treinamentos, as viagens constantes que a gente fazia, queira ou não, eu acabei trazendo clientes de outros estados para nós, né? Então, a gente, por exemplo, já presta serviço, obviamente, para pessoal de Santa Catarina, empresas de Santa Catarina, mas também empresas do Paraná, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de Mato Grosso, até da Bahia, fizemos alguma vez alguma coisa lá, né? Então, vejam, as coisas vão se somando, vão se agregando e às vezes você, com o tempo, acaba tendo resultados importantes, né? Que mais posso comentar em relação a essa área? Essa conjunção, às vezes, é um pouco difícil, né? Porque, pessoalmente, para mim, porque eu tenho uma empresa e tenho a parte acadêmica, então, às vezes, você tem que conciliar as duas coisas, né? Tem uma época, normalmente, a parte de mercado de trabalho é mais pesado, vamos dizer assim, ou me ocupa mais tempo que a parte acadêmica, né? Mas tem vezes que a parte acadêmica também acaba absorvendo algumas horas de trabalho, porque sempre surgem alguns convites, tem algum evento que o pessoal pede para participar, então temos que ir atrás, tem que ajudar, tem que colaborar, às vezes, com as entidades, né? Então, dessa forma, acabamos meio que dividindo o tempo, né? Inclusive, eu participo de cursos no meu país de origem, no Peru, né? Porque, como eu falo, sempre nos contatos, eu tenho contatos lá, eu dava cursos lá uma época, me convidaram para dar uns cursos, e a partir desses contatos, uma faculdade se interessou em me convidar para trabalhar num curso de mestrado lá. Então, aí comecei a dar aulas num curso de mestrado lá, no qual eu vou 1, 2 vezes por ano lá para ajudar eles, né? Então, veja, e é um curso de mestrado na área de gestão da construção, que na minha época, 30 anos atrás, quando eu queria fazer esse curso no meu país, esse curso não existia esse um curso específico. E depois de uns 15 anos, esse curso apareceu, justamente por essa universidade, né? E agora eu colaboro com esse curso, né? Então eu me sinto bastante feliz de ter realizado isso com eles. E, inclusive, eu tenho me esforçado, às vezes, em ajudar eles para criar pontes com o Brasil, né? Porque eu sozinho não vou fazer tudo. Então, eu tenho ajudado eles a fazer convênios, eles já levaram alguns profissionais do Brasil, profissionais destacados daqui, eles já foram levados para o Peru, para conhecer, para apresentar suas pesquisas, não? Então, essa é uma integração muito interessante, né? Então, a gente de vez em quando sempre está fazendo, ou ajudando eles a fazer esses intercâmbios entre jovens profissionais dos dois países, né? E bom, então, o que mais poderia contar? Atualmente estamos trabalhando bastante, aqueles que trabalham no setor da construção civil devem ter notado que a atividade mais ou menos está permanente, dependendo, claro, do tipo de projeto, tipo de obra, né? Mas no tipologia de obra que nós trabalhamos, estamos bastante bem, vamos dizer assim, com bastante ocupação, não? Que isso é importante. Esse seria um resumo assim, rápido da trajetória. E para os jovens, o que eu poderia ressaltar, né, para os mais jovens?
Veja, vocês, eu contei para vocês que eu venho de outro país, né? Não sou de Joinville, não sou do Brasil, não sou de Salvador, eu venho do Peru, sabe? E vir do Peru, vir primeiro a Porto Alegre, depois a Joinville, me estabelecer em Joinville, a vezes parece muito fácil, mas as coisas às vezes não são tão simples assim, né? Agora a gente conta isso depois que aconteceu, né? Mas existem momentos na vida da pessoa que a pessoa, como profissional, tem que refletir e pensar e decidir, às vezes de forma um pouco intuitiva, ou conversando com pessoas que tenham uma opinião formada sobre certos assuntos, para às vezes escolher o caminho. Olha, eu vou por esse caminho, vou pelo outro, etc, etc. Então, eu quando decidi fazer uma pós-graduação, eu fui procurando, né? E eu encontrei aqui no Brasil uma oportunidade de fazer, certo? E eu tive a sorte de conseguir essa oportunidade, né? Podia ter sido em outro país, talvez, né? Mas aqui no Brasil, vocês sabem, as universidades públicas, cursos de pós-graduação, são de graça, não precisa pagar, só tem que entrar. Então, se eu tivesse escolhido ir a, sei lá, Estados Unidos, por exemplo, nesse momento da minha vida eu não tinha condições de pagar um curso lá, né? Porque lá normalmente você tem que pagar esse tipo de cursos. Mas eu consegui aqui um curso, esse primeiro curso excelente, onde fiz um networking muito grande que funciona até hoje, né? Então são oportunidades que se apresentam na vida que a gente, em certo momento, vai ter que escolher. Tem pessoas que se cruzam na vida da gente que também são fundamentais, né? Eu, por exemplo, exemplos que cito para vocês, por que eu dou cursos lá no meu país? Porque teve um professor meu da faculdade, já falecido, que ele me convidou, e eu fui a visitar ele em umas férias lá, estava no Brasil, fui lá, e ele era, justamente nesse momento, era presidente do CONFEA peruano, né? Lá tem outro nome. E ele, como presidente, me disse, com essa tua experiência, eu quero que tu comeces a dar uns treinamentos aqui, quando tu vier. Né? Então, aí começaram a circular algumas coisas e tal, aí começou a acontecer bastante coisa. Aqui no Brasil, por exemplo, também, sempre teve algumas pessoas que sempre ajudam, por exemplo, o próprio dono da construtora Camilotti, o Marcos Camilotti, que quando eu cheguei aqui ajudou muito a se desenvolver, o meu orientador do doutorado, o professor Heineck, né, que ele, o cara que, assim, academicamente o mais conhecido no Brasil, e eu tive a sorte de ele ser meu orientador. Então ele também muitas vezes me direcionou ou me deu um conselho sobre certos assuntos ou decisões que a gente tinha que tomar, né? Então temos que ir sempre com muita força, com muita vontade, né? Às vezes é um pouco difícil, né? Mas são decisões que têm que ser tomadas, né? Então sempre com o objetivo principal, né? Que mais tarde ou mais cedo provavelmente nós vamos chegar lá. Então, atualmente, a gente está trabalhando bastante atividade, né? Nossos objetivos são quais agora? Obviamente, sempre melhorar a qualidade do nosso serviço, né? O mercado sempre vai ter concorrentes, então estamos sempre tentando melhorar a qualidade do serviço, né? Orientar profissionais jovens, né? Eu dou aula na faculdade, 20 anos dando aula para pessoal mais novo, então eu sempre me estou motivado para tentar repassar para eles parte da experiência que a gente tem, as coisas boas práticas, etc, etc. Isso faz parte do nosso objetivo também, né? A gente não deve guardar nada. Agora, estamos na etapa que temos que retribuir para o mercado todo esse conhecimento que a gente possa ter acumulado, né? Alguns outros projetos que a gente tem são... Sempre falta tempo escrever, por exemplo, alguns livros sobre diversas áreas, livros técnicos, né, sobre o conhecimento que a gente tem. E basicamente é isso, né? E obviamente coisas mais pessoais, vida familiar e outras coisas que a gente sempre gosta de fazer. São coisas que, no momento, nesse estágio de vida, seriam os objetivos que eu tenho, né?
Dessa forma, prezados colegas, eu estaria terminando essa pequena minha história e espero que algumas das coisas que eu falei tenham uma certa lógica, um certo sentido, né? E espero que de repente possa servir de, pelo menos, não digo um conselho, mas para alguém olhar e ver alguns dos caminhos que tomamos os profissionais e decisões que tomamos no meio de nossa trajetória. Muito obrigado pela atenção, agradecido ao CAJ, até uma próxima oportunidade e estamos à disposição aqui da entidade. Muito obrigado.